Vamos dar início agora aí a nossa revisão de história. História aqui no primeiro capítulo, né? Vimos aí vida em família. Falamos sobre vida em família, de onde vieram os bisavós. E aí nós falamos, né, que muito é devido no nosso país, né? Tem muitas pessoas que vieram de outros países, de outras localidades. Muitas vezes na nossa família tem pessoas, né, que eles vieram de outros países, né? Isso, e até vocês fizeram aí uma entrevista com os avós de vocês para descobrir se eles eram de outro local, né? Ou se era da mesma localidade que vocês. E então nós vimos que tem pessoas aí que eram de Portugal, pessoas que vieram da África, indígena, né? Falamos aí sobre as pessoas que compõem a nossa família. Aprendemos o quê? Que os nossos avós, né, são os pais da nossa mãe, né? Que são os avós maternos, são os pais da nossa mãe. E também os avós paternos são os pais do nosso pai, né? E os bisavós são os pais dos nossos avós, né? Bisavós paternos são os pais dos nossos avós paternos e bisavós maternos são os pais dos nossos avós, por parte de mãe, né? E o nosso tio é aquele que é irmão do nosso pai ou da nossa mãe. Não é isso? Os nossos primos são aqueles que são aí filhos dos nossos tios. Não é isso? Nós somos dos nossos avós netos, né? Aí dos nossos avós. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aprendemos que todos são importantes, né? Isso, que as crianças são membros muito importantes na família e que toda a família, ela representa, aí tem o papel de proteger, de alimentar e educar as crianças, dando também muito carinho, ou seja, toda a família tem aí o dever de cuidar, né, das crianças daquela família, protegendo, alimentando, educando, ensinando o correto, né? E, claro, dando aí muito amor e carinho. Também falamos sobre a etapa do crescimento, falamos sobre a escola. Olha só, a história da minha escola, nós falamos aí sobre a história da escola, né? Nós fizemos uma pesquisa aí sobre a fundação, a história da nossa escola, né? Aprendemos que na escola cada um tem uma função, ou seja, é uma matéria que entra que está aí em comum acordo com geografia, né? Também falando sobre a escola. E falamos aí sobre cada um tem a função. Falamos sobre a função dos funcionários da escola, a função do aluno, né? Que os alunos eles devem colaborar com com atitudes como jogar o lixo, né? Que eles podem contribuir para manter a escola limpa e organizada. É isso aí. No terceiro capítulo, nós falamos aí sobre família na história. Olha só, nós observamos aí algumas famílias do passado, né? E algumas famílias do presente. Nós vimos aí algumas diferenças entre as famílias do passado e as famílias do presente. Vimos aí que as famílias do passado, elas sempre se caracterizavam por ser famílias numerosas, olha, famílias com grandes números, né, de filhos. E hoje, atualmente, as famílias da atualidade estão cada vez menores, olha, famílias com pequeno número de filhos, também as roupas, né, as vestimentas que as pessoas usavam. No passado era roupas sempre com muito tecido, ou seja, roupa de mangas, né, vestidos longos, saias longas. Hoje as pessoas estão optando por roupas mais leves, né? Aí também o que? As famílias atuais, elas estão sempre o quê? Com aparelhos eletrônicos que no passado não tinha. Outra coisa, as famílias, ao observar as fotografias, nós percebemos o quê? Que, olha só, que eles todos em pé, um ao lado do outro, sério, olhando para frente. E as famílias atuais, eles parecem ter uma maior relação.
assim, ter uma intimidade maior, né, uns com os outros. Eles se permitem aí ter uma intimidade maior, né? No passado tinha muito isso de achar o quê? Que se desse liberdade, né, para os filhos, eles não iriam respeitar. E então havia sempre esse ar sério, né? Hoje as pessoas têm mais aí uma relação afetiva muito maior, né? Muito mais íntima, mostrando isso também através das fotografias. No quarto capítulo, nós falamos sobre as famílias indígenas, né? Sobre a vida das famílias na aldeia. E nós vimos o quê? Que as famílias indígenas, elas são as mais antigas a ocupar o território brasileiro, né? E que cada comunidade indígena, elas têm sua própria cultura, ou seja, há algumas coisas que elas são o quê? São semelhantes a várias aldeias, mas cada aldeia tem sua própria cultura, né? Tem suas próprias tradições. E aí nós também conhecemos algumas palavras do vocabulário indígena que faz parte do nosso vocabulário, que são de origem indígena, né, que faz parte do nosso vocabulário. Inclusive, vocês pesquisaram aí, né, como, o abacaxi, né, que é uma fruta nativa do Brasil, a arara, que são aves comuns na América Latina, beiju, né, o beiju, jacaré, pipoca, tatu, são algumas das palavras de origem indígena que vocês procuraram aí o significado, pesquisaram aí os seus significados. E que as famílias indígenas do passado também têm diferenças das famílias indígenas atuais. Ou seja, hoje as famílias indígenas, né, apesar de preservar aí os seus costumes, as suas tradições, preservar a sua cultura, mas hoje as famílias, né, as pessoas estudam, muitas comunidades indígenas, as pessoas usam roupas comuns, né, como nós, ou seja, e antes isso não se via, né, eles não usavam, grande parte dos indígenas do passado, né, não usavam roupas e também não costumavam estudar fora. Hoje em dia existem, né, índios aí que estudam fora, que se capacitam, que trabalham. Inclusive eu até vi uma reportagem, não sei falar com muita segurança ainda, porque eu só vi o anúncio e no momento não tive como ver, mas eu ainda vou procurar ver sobre isso. Inclusive uma cidade próxima até, teve o índio como prefeito agora, olha só que legal, né? E então, nós aprendemos também que nas aldeias, nas comunidades indígenas, né, as crianças desde cedo elas são ensinadas ali através das brincadeiras, elas são ensinadas sobre sua cultura, né, sobre os seus costumes, né? E também que algumas atividades que as crianças costumam fazer, como tomar banho de rio, né? Assim, ajudar as mulheres, ajudam as mulheres, né? As crianças que são mulheres, ajudam as mães, né? E os filhos também acompanham os pais nas atividades de caça, né? Para contribuir aí com o povo de sua comunidade. E é isso, acho que nós encerramos aqui. Vamos agora à explicação dos comandos da avaliação de história. Olha só, o primeiro diz: as crianças são membros mais novos de uma família, que é composta por pais ou padrastos, mães ou madrastas, avós e avós, tios e tias, primos e primas, entre outros, que são responsáveis pelos cuidados com as crianças. Complete as frases a seguir com as palavras que estão dentro dos balõezinhos. E aqui você tem algumas palavras que estão aí nos balõezinhos, que são as palavras filho, né, ou filha, tios, meu pai, minha mãe, primos e neto. Então, você vai completar a frase da frente, ó. Os meus avós paternos são os pais do... Aí você vai completar com a palavra correta na frente.
Meus avós maternos são os pais da... Eu sou, tracinho, dos meus pais. Você é o quê dos seus pais? Você vai completar aí. Eu sou dos meus avós. Você é o quê dos seus avós? Os irmãos da minha mãe ou do meu pai são meus. O que é que os irmãos do seu pai e da sua mãe são seus? Os filhos dos meus tios e das minhas tias são meus. Então, você vai completando aí. O 2 diz, o crescimento faz parte da vida. Você cresceu muito desde que nasceu e continuará crescendo ao longo do tempo. Quando a gente cresce, muitas coisas mudam no nosso corpo, além de aprendermos muitas coisas novas durante os anos. Faça 3 desenhos de você mesmo que mostra. Então, você vai desenhar você mesmo que mostre como você era quando era bebê, como você é hoje e como você se imagina, né? Como você acha que será quando adulto. Então, como você se imagina quando adulto? Você pode fazer aqui. O 3 diz, as escolas nas quais estudamos marcam nossa história para sempre. Por isso, devemos sempre aproveitar bem as brincadeiras e o que aprendemos com os colegas e professores. Na sua opinião, por que as crianças devem ir à escola? Então, por que você acha que as crianças devem ir à escola? Uma pergunta bem semelhante com a que veio na de geografia, né? Aproveite e ilustre sua sala de aula e seus amigos e sua escola. Então, olha, você vai botar na sua opinião por que é importante ir para a escola e aqui você vai desenhar, né, sua sala de aula, seus amigos e... sua sala de aula, seus amigos e sua escola, aqui do lado. No 4 diz, ligue cada membro da escola a sua função, né? Você vai ligar agora os membros da escola, ou seja, os funcionários, os membros que compõem a escola, a sua função. E aí tem aluno, professor, diretor e faxineiro. E então, do outro lado tem aí as funções. Mantenha a escola limpa para todos. Quem é que é responsável por manter a escola limpa, por a limpeza da escola? O segundo diz, administra a escola. Quem administra a escola? Responsável por ensinar e brincar com os alunos. Estudar, brincar e aprender. Então, você vai ligando aí. O quinto tem um textinho, que na verdade é uma música, né, de Patati Patatá. Olha só. Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. De segunda a sexta-feira, vou para a escola estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. Mas no sábado eu levanto, brinco muito sem parar. No domingo eu descanso, com meus pais vou passear. Então você ouviu aí, né, a letra de um textinho, que é a letra de uma música de Patati Patatá. Circule na canção de Patati Patatá a parte que fala da escola. Logo depois, pinte os quadrinhos referentes às funções dos alunos na escola. Então, você vai ver aqui qual dessas 3 partes está falando sobre a escola. A que você vê que fala sobre a escola, você deve circular. E depois vai ler embaixo e vai ver o que aquilo é função do aluno. Olha, jogar o lixo na lixeira é função do aluno? Aí você vai marcar, né? Brincar. Aprender coisas novas, empurrar os colegas, fazer as lições, brigar com os colegas, fazer novos amigos, respeitar os colegas. Então, você vai marcar aí somente aquilo que é função do aluno. O 6 diz, observe as imagens numeradas de 1 a 6 e responda as perguntas a seguir. Olha só as imagens. Mostram aí famílias, né? Olha só, mostram famílias. E a pergunta é, na letra A diz, quais dessas imagens representam famílias do passado? Então, você vai ver e vai colocar o número da imagem. As imagens, número tal, tal e tal, se for mais de uma, entendeu? E quais dessas imagens representam as famílias atuais? Então, você vai botar os números das imagens aqui, tá certo? As imagens dos números, tal, tal, tal. E
No 7 diz: quais são as principais diferenças das famílias do passado com as famílias dos dias de hoje? Aproveite e desenhe a sua família. Então, você vai colocar aqui algumas diferenças da família do passado para as famílias dos dias de hoje. Você pode falar essas diferenças baseado nas suas observações aqui nas fotografias, tá bom? Você pode fazer essas diferenças. E depois você vai desenhar a sua família aqui do lado, correto? Não esquece ninguém. O 8 diz: encontre as palavras indígenas no caça-palavras. A seguir, pinte cada uma de uma cor diferente. Então, você vai pintar, encontrar essas palavras no caça-palavra, pintar cada uma de uma cor diferente. Olha só. Tem a palavra aí abacaxi, pipoca, tatu e jacaré, pipoca, tatu e abacaxi. Então, você vai encontrar elas aqui no caça-palavra e pintar cada uma de uma cor diferente. Vamos aí para as últimas questões. O 9 diz: os índios possuem muitos jogos e brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos por vários povos indígenas e outros também são comuns entre os não índios, como a peteca e a perna de pau. Ou seja, a peteca e a perna de pau são brincadeiras que são aí de origem indígena, mas que são realizadas, né, por muitas pessoas, mesmo aqueles que não são índios. O nome peteca, de origem tupi, significa tapear, ou seja, golpear com as mãos. E hoje o mais popular entre todos os nomes desse brinquedo tão conhecido no Brasil. Agora é com você. Desenhe a seguir uma peteca indígena. Então, você vai desenhar aqui uma peteca indígena. O 10 diz: nomeie e desenhe no quadro a seguir uma atividade que uma criança indígena e você gosta de fazer. Então, as crianças indígenas fazem aí várias atividades, né? Brincadeiras, pode ser brincadeira, qualquer coisa que as crianças indígenas fazem e que você também costuma fazer, gosta de fazer. Então, você vai desenhar aí essa atividade. Nomear e desenhar, né? Aí escrever o nome, desenhar e botar o nome. Pronto? E agora nós encerramos aí, né? História. E Belisa vai entrar agora com arte.